Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Eu sou o Ney do canal Fluminense e a gente vai falar da grande vitória do Fluminense, 2-0 em cima do Corinthians, na quarta vitória consecutiva do Renato Gaúcho na sua volta ao Fluminense. Treinador pé quente que está levando o Flu ao G4 praticamente com essa vitória. O Fluminense começou a formação com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e René, Bernal, Martinelli e Lima, Arias, Cano e Canóbio. Foi essa a escalação do Fluminense no início do jogo. O Fluminense entrou para marcar a saída de bola do Corinthians, marcou bem a saída de bola do Corinthians, marcou bem os principais homens de meio campo do Corinthians, que é o Depay, principalmente o Depay. Marcou o ataque do Corinthians, que é muito rápido, com o Romero, Yuri Alberto, marcou bem os jogadores e com isso neutralizou um pouco o Corinthians não conseguia criar, de vez em quando chutava de longe e não tinha penetração na área tricolor. O Fluminense tocava muita bola, gastava muito tempo e com isso foi ganhando tempo, foi abrindo, chamando o Corinthians para o seu território, para o seu campo e começou a usar os contra-ataques, principalmente pelo lado direito e também pela esquerda com o Canóbio. O Canóbio não conseguia ser muito efetivo, né? É um jogador que é muito bom na marcação, mas quando precisa dele num contra um ele falha, né? E agora pelo lado direito o Fluminense conseguia alguma coisa de vez em quando, alguns cruzamentos, mas não achava o Cano na área, o Cano muito preocupado com a marcação ali do meio também. Enfim, o Fluminense venceu bem, 2-0, no Neoquímica Arena, em São Paulo, o time do Corinthians. O time atuou bem fechado na defesa, arriscou muito pouco, tocou a bola em demasia, gastando tempo, marcou em cima a saída de bola, como eu já falei, do adversário, marcou o Memphis, ora com Martinelli, ora com Bernal, com eficiência, conseguiu matar o jogo num lindo chute de René aos 19 minutos do segundo tempo, com jogada individual do Serna, que foi atingido, foi um pênalti no Serna, aos 30 e alguma coisa do segundo tempo, 35 do segundo tempo, o Serna foi derrubado na área, pênalti, o juiz assinalou, o Arias bateu com a paradinha e fez Fluminense 2-0. A defesa muito bem postada, não deu espaço também para o ataque corintiano, e para não dizer que não teve chance, teve uma com o Yuri Alberto, num cruzamento do Memphis, que para mim houve falta no marcador, que o juiz não deu, e o Fábio, a bola foi chutada para fora, e o Fábio não tinha muito o que fazer se a bola fosse para dentro, né? Com a vitória assegurada, o time do Corinthians veio para o ataque, veio para cima, deu alguns contra-ataques para o Fluminense, que tentava gastar o tempo todo, até quando tinha a bola no ataque, o Fluminense recuava a bola para gastar o tempo, afinal já estava 2-0, né? Fábio fez duas belas defesas, uma no primeiro tempo, numa bola que Memphis Depay tocou por cobertura e ele espalmou para escanteio com uma mão só, e a outra no segundo tempo. Então, Samuel Xavier mostrou muita disposição e foi bem no jogo, não tão bem quanto no jogo anterior, mas foi muito bem, cumpriu o seu papel. René, grata surpresa, foi o melhor do jogo, marcou, trocou passes, lançou, atacou e ainda fez um golaço de perna direita, uma bola que foi cruzada pelo Cano, que estava como se fosse ponteiro direito, né? A zaga rebateu e sobrou para o René, que de perna direita emendou um lindo voleio no ângulo, sem chance do goleiro, fazendo um golaço no primeiro gol do Fluminense. Arias hoje estava mais plantado praticamente, não se atreveu muito no ataque, tá? Fez um gol de pênalti com paradinha. O Cano não teve oportunidade praticamente nenhuma de marcar. O Cano hoje se preocupou mais na marcação, né, e voltando um pouquinho para tentar armar também o jogo. E fez um cruzamento como se fosse ponteiro, eu já tinha falado, para o gol na rebatida de bola que sobrou para o René fazer. Canóbio pouco fez, a não ser marcar, né? Martinelli e Bernal fizeram sua parte na marcação e fizeram a ligação também para o ataque de vez em quando. Martinelli teve uma hora que arrancou pela ponta esquerda, mas teve que dar aquela paradinha habitual que ele dá sempre,
e recuou a bola. O Renato ainda mexeu no time, tentou dar sangue novo ao time, logo no início do segundo tempo voltou o Nonato no lugar do Lima para fechar mais o meio. O Lima estava errando muito passe, estava dando muita bola para o Corinthians. Entrou o Nonato, melhorou o time. Depois ele colocou aos 31 minutos, saiu o Cano, entrou o Everaldo, saiu o Canobi, entrou o Serra. E depois aos 43 saiu o Bernal, entrou o Thiago Santos. E aos 49 saiu o Arias, entrou o Lescano. Essa mexida do Serra no lugar do Canobi surtiu efeito. E 2 minutos depois que o Serra entrou, fez uma jogada individual na área e foi derrubado pelo marcador, pelo Martins, se eu não me engano. Pênalti claro que o juiz foi no VAR e assinalou, e o Arias fez o segundo gol do Fluminense. O Renato armou muito bem o time, neutralizou o Corinthians, conseguiu fazer o time do Fluminense ser letal no ataque. 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. O nosso Renato Gaúcho aí na sua volta ao Fluminense. As estatísticas do jogo: posse de bola, o Corinthians teve 59%, Fluminense 41%. Foram 10 chutes a gols do Corinthians e 8 do Fluminense, sendo que na direção do gol foram 2 chutes do Corinthians contra 4 do Fluminense. Então o Fluminense chutou mais na direção do gol do que o Corinthians. Próximo jogo agora, Fluminense e Vitória da Bahia, domingo às 6h30 no Maracanã. E talvez a gente tenha a volta do Ganso, que foi poupado no jogo de hoje. Gente, é uma grande vitória. O Fluminense está ali no G4. Se o Flamengo está vencendo, então o Flamengo vai para a segunda posição, se eu não me engano. E o Fluminense vai ficar ali entre terceiro e quarto colocado. Está muito bem no campeonato. Está ali brigando. Está com 9 pontos. Se eu não me engano, o Inter está com 10. E o Flamengo acho que vai para 11 ou 12, se eu não me engano. Então, o Fluminense está na briga, é isso aí, é o papel dele, está fazendo o papel dele, ficar ali entre os 4. Vai ter um jogo contra o Vitória da Bahia, pode pular para 12 pontos se ele vencer em casa, né? E depois a gente vai lá no Chile, se eu não me engano, jogar fora de casa pela Sul-Americana. Então, gente, é isso que o Fluminense tem que fazer no campeonato, é estar ali brigando lá em cima e não lá embaixo. O Renato deu outra postura para o time, outra cara para o time, e é tudo que a gente quer, ver o nosso Flusão brigando, sempre ali em cima na tabela e não lá embaixo. Então, parabéns ao time, parabéns ao Renato. O time cumpriu o seu papel jogando fora de casa, que é ser mais retraído, né? E aproveitando os contra-ataques. Foi letal quando precisou ser letal. E agora é pensar no Vitória da Bahia, virar a página, começar a pensar no Vitória e fazer uma estratégia de jogo. No Maracanã a postura do Fluminense deve ser outra, vai buscar o ataque. Então agora o Renato tem que focar no Vitória da Bahia para a gente trazer mais uma vitória para o Fluminense subir na tabela aí do Brasileirão, tá bom? É isso, galera, que eu tinha para falar. É o pós-jogo de Fluminense e Vitória, uma grande vitória. E peço a galera que gosta do canal para se inscrever, deixar o like, e amanhã a gente está novamente aqui falando de Fluminense para vocês, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, até amanhã, galera, fiquem com Deus.